Hum. Olá, gente. Como é que vocês estão? Eu sou a Zóia, como vocês já sabem, né? Então, a questão aqui é a seguinte: vamos tentar ver se eu consigo terminar essa leitura do caso Wagner hoje. Qualquer coisa, se eu começar a sentir que eu estou ficando cansada, que eu estou ficando caindo a energia, né? É, eu paro, eu aviso que não vai dar, que a gente continua amanhã, quem sabe, né? E aí a gente conclui essa tarefa, né? Então, o que que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai ler aqueles pós-escritos, depois do Nietzsche ter escrito essa longa carta em 12 partes, né? Ele escreveu um pós-escrito, dois pós-escritos, além de um epílogo. Nós vamos ler, esse negócio vai da página 34 a 45. Então, são 11 páginas, certo que umas são quebradas a metade, então, umas 10 páginas, assim, se a gente for pensar, né? Então, a ideia aqui é tentar ler o resto. É, e aí a gente vai concluir essa série de vídeos, aí eu passo para outros assuntos, aí quem sabe eu volte a falar de Nietzsche depois, enfim, vai ficar a critério da, da demanda, né? Afinal de contas, eu quero contar com a colaboração de todos para me sugerir temas, para eu falar a respeito de algumas coisas. Enfim, eu estou aqui à disposição, né? Disposição. Enfim, vamos compartilhar essa tela para começar esse negócio o mais rápido possível, para a gente não ficar perdendo muito tempo, né? Enfim. Olá, agora eu estou aqui minúsculo, né? Então, pós-escrito. A seriedade das últimas palavras me autoriza a publicar neste ponto algumas frases de um trabalho inédito, que ao menos não deixam dúvidas quanto à minha seriedade neste assunto. Esse trabalho é intitulado O Preço que Pagamos por Wagner, ou seja, aqui ele já começa nesse tom, né? O preço que pagamos por Wagner existir, né? Prestem atenção nisso. A adesão a Wagner custa caro. A respeito disso, um obscuro sentimento existe ainda hoje. Mesmo o sucesso de Wagner, sua vitória, não arrancou pela raiz esse sentimento. Mas antes ele era forte, era terrível, era como um sombrio ódio. Por quase 3/4 da vida de Wagner. A resistência que ele encontrou em nós, alemães,
não pode ser estimada e reverenciada o bastante. Existia-se a ele como uma doença, não motivos, não se refuta uma doença, mas com inibição, suspeita, contrariedade, desgosto, com negra seriedade, como se nele um grande perigo espreitasse. Os senhores teóricos da estética se desmascaram quando, vindo de 3 escolas da filosofia alemã, fizeram uma absurda guerra com si e pôs aos princípios de Wagner. Importava a ele princípios, mesmo os próprios. Wagner, enfim, os alemães mesmos tiveram suficiente razão nos instintos para se proibir todo si e pois. O instinto fica debilitado quando racionaliza a si mesmo, pois ao racionalizar a si mesmo se debilita. Enfim, aqui nós estamos vendo, né? E realmente não se refuta a doença. Você é doente, então o que eu vou fazer? Eu vou negar que a pessoa, né? E como ele coloca aqui Wagner como sendo essa doença, então como é que você vai refutar uma coisa que está aí, né? A gente não refutou a pandemia, né? Embora algumas pessoas tenham tentado fazê-lo, né? Refutar uma pandemia, a pandemia está aí, enfim, né? Aqui ele diz que um instinto fica debilitado quando racionaliza a si mesmo, pois ao racionalizar a si mesmo, se debilita, havendo indícios de que, não obstante o caráter geral da decadência europeia, subsiste na natureza alemã um certo grau de saúde, um faro instintivo para o que é nocivo e ameaçador. Esta surda resistência a Wagner é, entre eles, o que eu menos gostaria de ver subestimado. Ela nos honra, ela permite até mesmo uma esperança, ou seja, uma certa resistência a Wagner seria salutar, né? Enfim, tanta saúde a França não teria mais a esbanjar. Os alemães, os retardadores por excelência na história, são hoje os mais atrasados entre os povos de cultura da Europa. Isso tem sua vantagem, de tal modo são relativamente mais jovens. A adesão a Wagner custa caro. Apenas recentemente os alemães desaprenderam uma espécie de temor a ele. A vontade de livrar-se dele lhes vinha em cada ocasião. Ainda é lembrada uma curiosa circunstância em que, mais uma vez, bem no final, bem inesperadamente, esse velho sentimento reapareceu. Esse velho sentimento reapareceu, é que tem uma interrogação aqui que eu não estou pegando bem. E, peraí, tem uma interrogação aqui que eu não estou enxergando bem, mas vamos lá. Mais uma vez, bem no final, bem inesperadamente,
esse velho sentimento reapareceu, ocorreu no funeral de Wagner. A primeira sociedade Wagner alemã, a de Munique, depositou em seu túmulo uma coroa, cuja inscrição tornou-se imediatamente famosa: Redenção para o Redentor, dizia ela. Todos admiraram a elevada inspiração que havia ditado essa frase, assim como o gosto que era prerrogativa dos seguidores de Wagner. Mas muitos, coisa singular, fizeram-lhe a mesma pequena correção: redenção do Redentor. Respiramos aliviados. A adesão a Wagner custa caro. Vamos avaliá-lo por seu efeito na cultura. A quem o seu movimento pôs em primeiro plano. Aqui tem um circunflexo aqui. A quem o seu movimento pôs em primeiro plano. O que cultivou e multiplicou sempre, antes de tudo, a presunção do leigo, o imbecil em arte. Esse organiza agora associações, esse quer impor seu gosto, esse gostaria mesmo de fazer-se juiz em rebus musicis et musicantibus, em matéria de música e músicos. Em segundo lugar, uma indiferença cada vez maior face a todo treinamento severo, nobre e consciencioso a serviço da arte. Em vez disso, a crença no gênio ou, em bom alemão, o diletantismo insolente. A fórmula se acha nos mestres cantores. Por último e pior, a, te, a, to, a teatrocracia, ou seja, a teatrocracia, o desvario de uma fé na preeminência do teatro, no direito à supremacia do teatro sobre as artes, sobre a arte. Mas é preciso dizer 100 vezes aos wagnerianos que o teatro é sempre algo abaixo da arte, sempre algo secundário, tornado grosseiro, algo torcido, ajeitado, mentido para as massas. Também Wagner nada mudou nisso. Bayreuth é ópera grandiosa e nem sequer boa ópera. O teatro é uma forma das massas, um plebiscito contra o bom gosto. É precisamente isto o que demonstra o caso Wagner. Ele ganhou a multidão, ele estragou o gosto, ele estragou até para a ópera o nosso gosto. A adesão a Wagner custa caro. O que faz ela do nosso espírito? Wagner liberta o espírito? É próprio dele toda ambiguidade, todo duplo sentido, tudo que persuade os incertos, sem torná-los conscientes do que são persuadidos. Desse modo, Wagner é um sedutor em grande estilo. Nada existe de cansado, de caduco, de vitalmente perigoso e de caluniador no mundo. Entre as coisas do espírito, que sua arte não tenha secretamente tomado em proteção, é o que mais negro obscurantismo, o que ele esconde nos mantos de luz do ideal. Ele incensa todo instinto nihilista, budista, e
transveste em música. Ele incensa todo o cristianismo, toda forma de expressão religiosa da decadência. Abram seus olhos. Tudo que jamais cresceu no solo da vida, empobrecida, toda falsificação é a transcendência e o além tem na arte de Wagner o seu sublime advogado. Mas por uma persuasão da sensualidade que, por sua vez, torna o espírito cansado e gasto. A música, como Circe, nisto, o seu último trabalho e a sua maior obra-prima. Na arte da sedução, o Parsifal sempre manterá a sua categoria como golpe de gênio em matéria de sedução. Eu admiro essa obra. Gostaria de tê-la realizado eu mesmo. A falta disso, eu a compreendo. Wagner nunca esteve mais inspirado do que no fim. O refinamento na conjunção de beleza e enfermidade vai tão longe aí que ela quase põe na sombra a arte anterior de Wagner. Fica parecendo clara demais, sadia demais. Compreendem isso? A saúde, a claridade tendo feito efeito de sombras, quase como objeção, a tal ponto já nos tornamos puros tolos. Jamais houve um mestre maior em vagos aromas hieráticos. Jamais viveu um conhecedor igual de todos os ínfimos e infinitos, todos os tremores e transes, todos os feminismos do dialeto da felicidade. Bebam, meus amigos, bebam os filtros dessa arte. Em nenhuma outra parte acharão modos mais agradável de enervar seu espírito, de esquecer sua virilidade sob um arbusto de rosas. Ah, esse velho mago, esse Clinsor de todos os Clinsors, como ele assim faz a guerra contra nós. Nós, os espíritos livres, como ele indulgencia toda a covardia da alma moderna com seus tons de feiticeira. Jamais houve um tal ódio mortal ao conhecimento. É preciso ser cínico para não se deixar seduzir. É preciso ser capaz de morder para não cair em adoração. Muito bem, velho sedutor. O cínico te adverte. Ave Canem. A adesão a Wagner custa caro. Eu observo jovens que ficaram longamente expostos a essa infecção. O efeito mais imediato, relativamente inofensivo, é a corrupção do gosto. Wagner atua como a ingestão continuada de álcool. Ele embota, ele obstrui o estômago. Efeito específico, degeneração do senso rítmico. O wagneriano denomina rítmico, afinal, o que eu, usando um provérbio grego, chamo de mover o pântano. Bem mais perigosa é a corrupção dos conceitos. O jovem se torna um imbecil, um idealista. Está além da ciência, nisto se achar à altura do mestre, e faz-se de filósofo, escreve folhas de Bayreuth, resolve todos os problemas em nome do Pai, do Filho e do Mestre Santo.
O mais inquietante, porém, é a corrupção dos nervos. Percorra-se uma cidade à noite. Em toda parte se ouve instrumentos violentados com solene furor. Gritos selvagens mesclam-se a eles. O que sucede? Os jovens adoram a Wagner. Bayreuth lembra um asilo hidroterápico. Típico telegrama de Bayreuth. Bayreuth, Bayreuth. Já me arrependi. Wagner é ruim para os jovens, é fatídico para as mulheres, o que é, clinicamente falando, uma wagneriana. Parece-me que toda a seriedade é pouca. Quando um médico põe esta alternativa de consciência para uma jovem mulher, um ou outro, mas elas já escolheram. Não se pode servir a dois senhores, quando um deles se chama Wagner. Ele redimiu a mulher, em troca, a mulher construiu-lhe Bayreuth. Completo sacrifício, completa devoção, nada tem que não possa dar-lhe. A mulher se empobrece em favor do mestre, torna-se comovente, fica nua diante dele. A wagneriana, a mais graciosa ambiguidade que existe atualmente, ela encarna a causa de Wagner. No signo dela triunfa a causa dele. A esse velho saqueador. Ele nos rouba os jovens, ele rouba até nossas mulheres e as arrasta para a sua caverna. A esse velho minotauro. O que já nos custou a cada ano são levados cortejos das mais belas jovens e rapazes ao seu labirinto, para que ele os devore. A cada ano, a Europa inteira entoa para Creta, para Creta. Ou seja, aqui você vê que ele fala umas coisas assim, né? Ele continua batendo na tecla da doença wagneriana, né? Enfim, complicada essa situação aqui, né? E agora eu vou dar uma lida, porque tem uma nota aqui, ó, referente. Deixa eu tentar entender onde é que está a referência disso aqui. Tem uma nota, deu asterisco. Aqui, livrar-se deles vinha em cada ocasião. Aqui, um asterisco aqui, né, nessa frase aqui, aí a gente vai dar uma olhada nessa nota enorme aqui, né? Observação. Era Wagner realmente alemão? Há motivos para essa pergunta. É difícil encontrar nele algum traço alemão. Como alguém muito aprendia, ele aprendeu a imitar muita coisa alemã. Isso é tudo. Sua própria natureza contradiz o que ele até hoje se percebeu como alemão. Para não falar dos músicos alemães. Seu pai era um ator de nome Geyer, um Geyer abutre. Já é quase um Adler, Águia, ou seja, que ele já está fazendo uma referência a sobrenomes judeus, né? Isso que até agora foi posto em circulação como vida de Wagner. Fable convenue,
fábula convencionada, se não algo pior. Admito minha desconfiança de tudo que é atestado somente pelo próprio Wagner. Ele não tinha orgulho suficiente para qualquer verdade sobre si. Ninguém era menos orgulhoso. Exatamente como Victor Hugo, ele continuou fiel a si mesmo também em questões biográficas. Continuou ator. Adler é um sobrenome comum entre os judeus e a ironia de Nietzsche se deve ao notório antissemitismo de Wagner. Ou seja, se de repente Wagner realmente tem algum antepassado judeu e esse antissemitismo dele for uma coisa tipo de gente mal resolvida, aí temos uma questão interessante a ser estudada, né? É, qual é o problema, né? É tipo aquelas pessoas assim que fazem uma negação, né, de si, né, e fica querendo, enfim. Mas hoje se sabe que Ludwig Geyer não tinha ascendência judaica. Tampouco é certo que ele fosse o pai de Wagner. Nietzsche hesitou em conservar esta nota, como mostram cartas de agosto de 1888, no final deste volume. Enfim, existe essa coisa, né, de repente, essas fofocas de filhos bastardos, né? Naquela época era uma coisa bem comum, né? Ou seja, só não era muito de assumir que tinha pulado cerca e que alguns homens não eram os biológicos dos filhos, enfim. Era um negócio tanto quanto mais tabu, né? Enfim, era isso que a gente precisava ler aqui, que é uma coisa que é algo a se pensar, né, gente? Agora vamos para o pós-escrito número 2. Aqui é para não correr risco de pular demais. Segundo pós-escrito. Ao que parece, minha carta se presta a um mal-entendido. Em alguns rostos mostram-se as linhas de gratidão, ouço até mesmo um júbilo moderado. Neste ponto, como em muitos outros, eu prefiro ser compreendido. Mas desde que um novo bicho ataca nas vinhas do espírito alemão, o verme do império, a famosa finoxera. Já não se compreende nenhuma palavra minha. O, aqui tem, é, vamos deixar anotado aqui, que eu vou anotar aqui esse 54 para futuramente, para assim que terminar, eu leio o que que é essa famosa rinoxera. Já não se compreende nenhuma palavra minha.
O Krausentung mesmo demonstra isso, sem falar do Literalisches Zentralblatt. Aí, é o seguinte, desculpem o alemão aqui da criatura que é zero, tá? Mas tudo bem. Eu não nasci para falar com ovo na boca. É isso. Dei aos alemães os mais profundos livros que eles possuem, razão suficiente para que não me entendam palavra. Se neste escrito faço guerra a Wagner e dura e incidentalmente ao gosto alemão, se tenho palavras duras para o cretinismo bayreuthiano, a última coisa que desejo é celebrar qualquer outro músico. Outros músicos não contam diante de Wagner. A situação é feia. A situação está feia. O declínio é geral. A doença vai fundo. Se Wagner continua sendo o nome para a ruína da música, como Bernini o é para a ruína da escultura, ele não é a causa disso. Porém, ele apenas lhe acelerou o tempo, de maneira tal, sem dúvida, que ficamos horrorizados ante esse súbito precipitar-se abismo abaixo. Ele tinha a ingenuidade da decadência. Esta era a sua superioridade. Ele cria nela, não se deteve ante nenhuma lógica da decadência. Os outros hesitam. Isso os diferencia, nada mais. O que há em comum entre Wagner e os outros? Vou enumerar a diminuição da força organizadora, o mau uso dos meios tradicionais, sem a capacidade justificadora, o a fim de, a falsificação ao imitar grandes formas, para as quais ninguém hoje é bastante forte. Orgulhoso, seguro de si, saudável, a vivacidade excessiva no que é íntimo, o afeto a todo custo, o refinamento como expressão da vida empobrecida, cada vez mais nervos no lugar da carne. Conheço apenas um músico que ainda hoje é capaz de esculpir uma abertura a partir de uma peça inteira, e ninguém o conhece. Quem atualmente é famoso não faz, em comparação a Wagner, música melhor, mas apenas mais indecisa, apenas mais indiferente porque a metade é suprimida pelo fato de o todo estar presente. Mas Wagner era todo. Mas Wagner era toda a corrupção. Mas Wagner era o ânimo, a vontade, a convicção na corrupção. Importa Johannes Brahms. Sua fortuna foi o mal-entendido alemão. Tornaram-no protagonista de Wagner. Necessitavam de um antagonista, ou seja, no caso, Brahms. Ele não faz música necessária, faz, sobretudo, música demais. Quando não se é rico, deve-se ter orgulho bastante para ser pobre. A simpatia que Brahms inegavelmente despertou
desperta aqui e ali, fora desse interesse partidário, mal entendido partidário, por muito tempo foi um enigma para mim. Até que, finalmente, quase por um acaso, eu descobri que ele agia sobre um determinado tipo de gente. Ele tem a melancolia da incapacidade. Ele não cria a partir da abundância. Ele tem sede da abundância, não considerando o que limita, o que toma emprestado a grandes formas antigas ou exótico modernas. É o mestre da cópia. O que resta de mais propriamente seu é a nostalgia. Isto sentem os nostálgicos, os insatisfeitos de toda espécie. Ele é muito pouco pessoa, muito pouco centro. Isto é compreendido pelos impessoais ou periféricos. Eles amam por isso. Em especial, ele é o músico de um tipo de mulher insatisfeita. 50 passos adiante e temos a wagneriana. Ou seja, ele estava falando de Brahms até agora. Precisamente como 50 passos além de Brahms, encontramos Wagner. Wagneriana, um tipo mais pronunciado, mais interessante, sobretudo mais gracioso. Brahms é tocante, enquanto secretamente se exalta ou chora de si mesmo. Isso é moderno, torna-se frio, mas não nos diz respeito. Quando herda de Beethoven, não conheço mais cauteloso eufemismo. Bom, na realidade, eu não sou tão fissurada assim, nem em Wagner e nem em Brahms. Então, para mim, tanto faz. Que ele fala de Brahms, o que que ele fala de Wagner, né? É, não, Brahms também não nunca esteve entre os meus prediletos, né? É curioso. Tudo que na música de hoje reivindica ter grande estilo está sendo ou falso para conosco ou falso para consigo. Esta alternativa dá muito mais o que pensar. Ela inclui uma casuística acerca do valor desses dois casos. Falso para conosco. O instinto da maioria das pessoas protesta contra isso. Ela não, elas não querem ser enganadas. O mesmo preferiria até esse tipo ao outro. Falso para consigo. É este o meu gosto, expresso de modo mais inteligível para os pobres de espírito. Brahms ou Wagner, Brahms não é ator. Boa parte dos outros músicos pode ser incluída no conceito de Brahms. Aqui ele já começa a criar Brahms como um outro tipo psicológico dentro da história da música, né? Tendo a dizer que Brahms, pelo menos, é Brahms, né? Wagner, a gente não sabe o que é, já que ele é um ator, ele é um fingidor, né? Esse é o conceito que ele está tentando passar aqui através de usar o Brahms como um tipo psicológico, né? Nada digo sobre os sagazes macacos de Wagner, sobre Goldmark, por exemplo.
Quem faz a rainha de Sabá deveria estar no zoológico. Teria o que exibir. Só o que é pequeno pode hoje ter feito bem, ser feito magistralmente. Apenas nisso é ainda possível a retidão, mas nada pode. No principal, curar a música do principal, da fatalidade, de ser expressão da contradição fisiológica, de ser moderna. A melhor instrução, o mais consciencioso treino, a intimidade fundamental e até mesmo o isolamento na companhia dos velhos mestres, tudo isso permanece apenas atenuante, ilusório, falando com mais rigor, por não se ter dentro de si o pressuposto disso. Seja a forte raça de um Handel, seja a transbordante animalidade de um Rossini, nem todos têm o direito a todo professor. Isso vale para épocas inteiras. Não se exclui a possibilidade de que vestígios de gerações mais fortes, homens tipicamente extemporâneos, ainda vivam em algum lugar da Europa. Então, poderíamos esperar também na música uma tardia beleza e perfeição. No melhor dos casos, o que ainda haveremos de experimentar são exceções, mas a regra de que a corrupção predomina, de que a corrupção é fatal, nenhum Deus há de salvar a música. Ou seja, o que ele quer dizer aqui, tudo que aconteceu depois de Wagner vai ter consequências drásticas em termos estéticos e artísticos, que são muito complicados de se extinguir. E é curioso que justamente um dos movimentos mais tenebrosos da história da humanidade tenha utilizado Wagner como parte dessa estética. No início, né, é interessante que quando eu não entendia muito essas dinâmicas, afinal de contas eu era muito novinha, né? Eu também não entendia muito por que se falava muito contra Wagner nas comunidades judaicas, né? E ao mesmo tempo eu ficava pensando, pô, mas o Wagner morreu, sei lá quantos anos antes de Hitler ter feito o que fez e não sei o quê. É, enfim, é muito complicado, né? Porque afinal de contas a gente não tem culpa de que determinados músicos do passado tenham caído nas graças de pessoas horríveis, né? A gente tem essa perspectiva, né? A gente pensa desse jeito, de uma certa forma, né? E eu não entendia, talvez por falta de ler um texto desse, né? Por isso que esse texto, apesar de ter várias questões problemáticas, até em relação ao próprio Nietzsche, como vocês já devem ter visto, né? Eu acho que é um dos textos que mais explicam até mesmo o surgimento de uma figura como o Adolfo, né? Vamos chamar de Adolfo. É, enfim, esse texto, esse
texto é fundamental, eu acho que para entender como é que. É porque o Wagner, sendo compositor alemão, né, os artistas eles são reflexos de um povo, de um tempo, né? E dependendo do tempo que esse artista ele vai ecoar na história, né? Ou seja, se ele vai ser daqueles artistas que nascem e morrem naquele tempo, ou ser daqueles artistas que vão se perpetuar, esse tipo de pensamento tende a ultrapassar, né? Ou seja, vai de pessoa em pessoa até que se chega numa criatura como o Adolfo, né? Então aí a gente tem que pensar sobre isso. Que tipo de artistas nós estamos valorizando, né? Quem são as pessoas que a gente está dando palco, né? Justamente para evitar que futuramente uma criatura bizarra se utilize desses ídolos que nós temos para fins nada bons, né? Assim, é algo a se pensar. Então, agora a gente vai ler o epílogo e concluir essa leitura. Retiremos-nos por um instante para respirar o estreito mundo a que toda questão sobre o valor de pessoas condena o espírito. Um filósofo sente necessidade de lavar as mãos após haver se ocupado tão longamente com o caso Wagner. Darei minha concepção do que é moderno. Toda época tem, na sua medida de força, também uma medida de quais virtudes lhes são permitidas, quais são proibidas. Ou tem as virtudes da vida ascendente, então resiste profundamente às virtudes da vida declinante. É, ou ela mesma uma vida declinante, ou é ela mesma uma vida declinante. Então, necessita também das virtudes do declínio, então odeia tudo que se justifica apenas a partir da mudança, a sobre-riqueza de forças. A estética se acha indissoluvelmente, a estética aqui se acha indissoluvelmente ligada a esses pressupostos biológicos. Porque a estética é sensação, né? Começa por aquilo que você sente biologicamente, como enxergar, ouvir, gostos, cheiros. A estética começa com esses conceitos de coisas que você vai experimentando biologicamente. Afinal, enxergar, ouvir, sentir cheiros é o que temos de mais biológico nas nossas estruturas, né? Há uma estética da decadência, há uma estética clássica. Algo belo em si é uma quimera, como todo o idealismo. Ou seja, aqui ele já começa dando umas criticadas em
uma coisa assim meio causa em si, idealismo. Adivinha, quem será que ele está falando aqui, né? Assim, né? Tirem suas conclusões. Na esfera mais estreita dos chamados valores morais, não se encontra oposição maior do que aquela entre uma moral dos senhores e a dos conceitos de valores cristãos. Esta aparecida num solo inteiramente mórbido. Os evangelhos nos mostram exatamente os mesmos tipos fisiológicos descritos nos romances de Dostoiévski. A moral dos senhores, romana, pagã, clássica, renascença. Ao contrário, sendo a linguagem simbólica da vida que vingou, e ascende da vontade de poder como princípio da vida. A moral dos senhores afirma tão instintivamente como a cristã nega. Deus, além, abnegação, puras negações. A primeira partilha a sua abundância com as coisas, transfigura, embeleza, traz razão ao mundo. A segunda empobrece, empalidece, enfeia o valor das coisas, nega o mundo. O mundo é um xingamento cristão. São ambas necessárias. As formas contrárias na ótica dos valores são maneiras de ser, em que razões e refutações não influem, não influem. Não se refuta o cristianismo, não se refuta uma doença dos olhos. Combater o pessimismo como uma filosofia foi o apogeu da estupidez erudita. As noções de verdadeiro e não verdadeiro não possuem, a meu ver, qualquer sentido na ótica. A única coisa de que é preciso defender-se é a falsidade, a duplicidade de instintos. Não quer sentir tais oposições como oposições, como não quis Wagner, por exemplo, cuja maestria nessas falsidades era pouca. Olhar de soslaio em direção à moral dos senhores, a moral nobre, de que a saga islandesa, né, é talvez o mais importante documento, e ao mesmo tempo enunciar a doutrina oposta, a do Evangelho dos humildes. Eu admiro, eu admiro, diga-se de passagem, a modéstia dos cristãos que vão a Bayreuth. Eu mesmo não toleraria certas palavras vindas da boca de um Wagner. Há conceitos que não têm relação com Bayreuth, como um cristianismo adaptado para wagnerianas. Ou seja, aí seria a morte, né? Talvez por wagnerianas. Mas Wagner, em seus velhos dias, absolutamente não era feminine genere. Não era feminine generis, repetindo. Para mim, os cristãos de hoje são modestos demais. Se Wagner era um cristão, então Liszt talvez um pai da igreja. A necessidade de redenção, a quintessência de todas as necessidades cristãs, nada tem a ver com tais bufões. A mais honesta expressão da decadência e a mais decidida e dolorosa afirmação dela, em formas de sublimes símbolos e práticas. O cristão quer desvencilhar-se de si mesmo. Le moi est toujours haïssable. Haïssable.
o eu é sempre odioso. Aqui é porque, assim, chegando mal pra caramba. A moral nobre, a moral dos senhores tem suas raízes num triunfante dizer sim a si. É autoafirmação, autoglorificação da vida. Necessita igualmente de sublimes símbolos e práticas, mas apenas porque o coração lhe está muito cheio. Toda a arte bela, toda a arte grande está nisso. A essência das duas é gratidão. Por outro lado, não se pode excluir dela uma aversão instintiva aos decadentes, um escárnio, mesmo um horror ao seu simbolismo. Isso constitui quase a prova do que ela é. O romano nobre percebia o cristianismo como, ixi, foeda superstitio. Olha, gente, eu tô aqui, olha só o que está, enfim, escrito aqui. Foeda superstitio, ou superfício, abominável superstição. É escrito assim mesmo. Aqui, ó, essa palavrinha aqui, ou seja, eu não tô, enfim. Lembro como o último alemão de gosto nobre, como Goethe percebia a cruz. Em vão se procura oposições mais valiosas, mais necessárias. Mas uma falsidade como a de Bayreuth não é exceção hoje em dia. Todos nós conhecemos o inestético conceito do junker cristão. Esta inocência entre opostos, esta boa consciência na mentira é algo moderno por excelência. A modernidade é quase que defendida por isso. O homem moderno constitui biologicamente uma contradição de valores. Ele está sentado entre duas cadeiras. Ele diz sim e não com o mesmo fôlego. E de admirar que justamente em nossa época a falsidade se tenha feito carne e mesmo gênio. Wagner habitasse entre nós, e que Wagner habitasse entre nós, não foi sem razão que chamei Wagner de calhostro da modernidade, mas todos nós carregamos, sem o saber, e contra nós, nossa vontade, valores, palavras, fórmulas, morais de procedências contrárias. Somos falsos, psicologicamente considerados, um diagnóstico da alma moderna. Por onde começaria ele? Uma resoluta incisão nesta contradição instintiva, pelo desvendamento de seus valores opostos, pela vivissecção do caso mais instrutivo. O caso Wagner é para o filósofo um caso de sorte, este escrito como vem inspirado pela gratidão. Observação: a oposição entre a moral nobre e a moral cristã foi explicada inicialmente na minha genealogia da moral. Talvez não exista virada mais decisiva na história do conhecimento religioso e moral.
Esse livro, minha pedra de toque para aqueles que estão do meu lado, tem a fortuna de ser acessível apenas aos mais elevados e mais rigorosos espíritos. Ao resto, faltam ouvidos para ele. É preciso ter uma sua paixão em coisas nas quais hoje em dia ninguém a tem. Nota do autor, né? Agora vamos lá ver o que está aí. Se tem um índice aqui, notas. Nota 54. Essa a palavra que aquela palavra que a gente ficou ali é uma palavra cunhada por Nietzsche entre os tradutores e comentadores de O Caso Wagner. O único a tentar uma explicação para ela foi Walter Hoffmann. Ele constatou uma analogia com a filoxera, tipo de inseto que ataca plantas cultivadas, e descobriu que em 1881 houve uma convenção internacional sobre os meios para combater essa praga. Atingia bastante as videiras do Reno e concluiu que o termo pode ser traduzido como peste do Reno. Lembrando que esse rio é um símbolo do nacionalismo alemão e que tem um papel importante na tetralogia, tetralogia do Anel dos Nibelungos. Quanto aos dois períodos mencionados, em seguida, Trotzung, Preußeilung, como Nietzsche se refere ao Neue Preußisch-Zeitung, jornal conservador que defendia os interesses dos Junkers, aristocracia rural prussiana. O Literarisches Zentralblatt era um perigoso semanário de resenhas. Enfim, está explicado o que que era isso, né? Então, ah, então concluímos a nossa leitura. Essa leitura foi um pouquinho mais cansativa, eu fiz mais leitura do que comentários, né? Até para vocês terem mais coisas a acrescentar nisso aqui, né? E ver o que, que esses pós-escritos nos dizem, né? Enfim, concluída essa tarefa, espero que vocês tenham gostado dessa jornada aqui, dessa saga Nietzsche, né? Que a gente está, que eu montei, e que eu espero que seja útil para alguém de alguma maneira, que a gente consiga extrair elementos interessantes para a reflexão, tá? Então, nós ficaremos por aqui. Saudações anarquistas para todos e tchauzinho.